Então vou mais com aqui, se eu não me engano é a terceira parte do vídeo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 9 ao 10 ao 12, que o apóstolo Paulo fala que quem não trabalha não coma. Mas a gente quer saber por que ele disse isso. Por que ele disse isso? Por que ele foi tão categórico, né? No primeiro modo de vista, né? Pelo primeiro modo de vista. Nós temos vários. Aqui nós temos vários respaldos bíblicos, né? Várias referências bíblicas. Aqui não é imaginação ou ilusão ou alucinação, né? É Bíblia mesmo, é a palavra de Deus. Então, por que o Paulo falou isso? Se você ler o capítulo todinho, ler o versículo mais à frente, diante até o final, você vai ver que Paulo está se referindo às pessoas que dependiam da igreja naquela época, em Tessalônica. As pessoas que dependiam da igreja de alguma forma, ou salariada, ou pessoas que eram salariadas, ou pessoas que dependiam da igreja, pessoas que viviam da igreja, pessoas que de alguma forma recebiam uma ajuda, né? Uma ajuda da igreja. Então essas pessoas, elas estavam vivendo como desordenada, se metendo em assunto alheio que não era da conta delas, né? Como a gente vê hoje, no dia de hoje, muitos crentes se importam com os outros, com a vida dos outros, né? Esquece da dele e se importa com a vida dos outros. Então isso tem até no dia de hoje também. Tem pessoas igual aos irmãos lá de Tessalônica, lá. Igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica que era uma fronteira, né? Eu já estudei sobre a igreja, sobre essa igreja. Há muito tempos atrás eu estudei sobre essa igreja, sobre a enciclopédia dela, sobre como ela era uma fortaleza, era uma cidade, era uma fortaleza lá. Então, a igreja de Tessalônica, ela estava com problema. Qual o problema? O problema da igreja de Tessalônica era conhecimentos bíblicos. A igreja de Tessalônica não tinha conhecimentos bíblicos, principalmente sobre escatologia. Sobre escatologia, a igreja de Tessalônica é uma igreja fraca. É uma igreja fraca porque não tinha conhecimentos bíblicos. Não tinha conhecimento. Ela não sabia sobre a ressurreição dos mortos. A primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele escreveu ensinando eles a respeito da ressurreição dos mortos, que lá em 1 Tessalonicenses 4, ele ensina sobre a ressurreição dos mortos, e também sobre além da ressurreição dos mortos, ele ensina também sobre a vinda de Jesus, que ele fala como é que Jesus vai vir, que os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós seremos transformados e seremos arrebatados. Então, a primeira carta que ele escreve, ele explica sobre a vinda de Jesus, sobre a ressurreição. Pode ver, como eles não tinham conhecimentos bíblicos, não sabiam nem como era que Jesus ia vir, e muito menos como ia ser a volta de Jesus. E na segunda carta, Paulo escreve para eles, além dessa exortação aqui que nós acabamos de ler, ele também dá outra explicação de escatologia. Isso significa que Paulo entendia muito sobre escatologia, né? Se você não sabe, escatologia é os últimos assuntos, os últimos eventos bíblicos, né? Os últimos eventos bíblicos, como o Apocalipse. O Apocalipse é uma escatologia, né? Para você entender ele, você tem que ter estudado escatologia. Você tem que ter estudado escatologia. Se você não estudou escatologia, você não sabe de nada de Apocalipse. Então, Paulo, ele era estudioso e entendido dos assuntos bíblicos, principalmente sobre escatologia. Ele explicou para a igreja de Tessalonicenses, no capítulo
na segunda carta, na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, ele explicou sobre a vinda de Jesus. Lá no capítulo 2 ele explicou, de 2 Tessalonicenses, ele explicou como seria a vinda de Jesus. Seria na manifestação do anticristo, que no capítulo 2 ele explica lá, ele fala que não será assim sem que antes venha a apostasia, o homem do pecado, né, o anticristo. Então o anticristo virá, né, e depois Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Então foi isso que Paulo explicou na segunda carta aos Tessalonicenses. Ele não sabia como Jesus ia vir, então ele explicou lá. E aí ele explicou, e aí ele deu esse no capítulo 3, né, de 2 Tessalonicenses. No capítulo 2 ele falou sobre a vinda de Jesus, e no capítulo 3 ele exortou a igreja de Tessalônica, porque ela não estava lendo a Bíblia, né? Naquela época não tinha Bíblia, né? Mas ela não estava lendo o livro dos profetas, né? Porque naquela época existia o livro dos profetas, principalmente de Isaías. Então não estava lendo nada, e nem Pentateuco, nem nada, nem lei de Moisés, nem nada. Não sabia de nada. Não sabia como é que Jesus ia vir, não sabia como era a ressurreição dos mortos, enfim, não sabia de nada. E aí Paulo explicou tudinho para eles. E aí Paulo chegou lá, os irmãos. E aí Paulo ficou sabendo, né? Não é que ele chegou lá, mas que contaram para ele que tinha uns irmãos lá que estavam andando desordenadamente, né? Pessoas que estavam orando, estavam buscando a Deus, estavam lendo a Bíblia, estavam na casa dos outros, falando mal dos outros, falando da vida alheia. Não tem esse tipo de crente que ele está orando, buscando a Deus, ele está falando da vida dos outros, se importando com a vida dos outros. Então era assim que estava lá. Os irmãos de lá ficavam na casa dos outros irmãos, falando mal do pastor, falando mal do ministério, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, falando mal dos obreiros, do novo convertido, falando mal dos vizinhos, falando mal do... Então eles estavam se metendo em negócio alheio, assunto que não era da parte deles, né? Não tinha nada a ver com a vida deles. Então eles estavam andando, que nem diz, desordenadamente, né? É mais ou menos assim, uma coisa assim. Aí o que acontece? Aí Paulo exortou que não era para dar comida para eles, né? Mais ou menos assim. Quem não trabalha não coma, porque eles não estavam andando de acordo com as escrituras sagradas, de acordo com a palavra de Deus. Então Paulo exortou eles, né? Porque eles tinham algo a ver com o ministério. Paulo não ia falar isso daí se fosse com um ímpio, se fosse com uma pessoa que não está na igreja, né? Se você está pregando ali e mandou uma carta para a igreja, você está falando com a igreja. Tem um remetente lá. Eu mando uma carta com a igreja, tem um endereço lá, tem um endereço na rua fulano de tal, número tal. Então tem um remetente, é para aquele endereço, para aquela pessoa, determinada pessoa, e um assunto, tem um assunto a ser tratado. Então o assunto que Paulo mandou a carta era tratando que lá na igreja de Tessalonicenses tinha pessoas que estavam vivendo à custa da igreja, vivendo dependendo da igreja, e que estavam fazendo coisa errada, né? Estavam fazendo coisa errada. Ele não estava dizendo que não era para a igreja ajudar. O apóstolo Paulo não estava dizendo para a igreja de Tessalonicenses que não era para ajudar essas pessoas, e que não era para dar comida para elas, e que não era para ajudar ela, né? Até porque isso daí faz parte do cristão. O cristão ele tem que ajudar, tem que ser, né? Ele tem que fazer a parte social, ele tem que ajudar as pessoas, não é só espiritual não. Ele tem que fazer a parte social, ele tem que ajudar as pessoas, tem que ajudar o necessitado, o órfão, o estrangeiro, a viúva, que está na Bíblia, que está no amar o seu próximo como a si mesmo. Então você, como cristão, você tem que amar o seu próximo. Aí tem gente que leva esse texto bíblico aí que Paulo falou isso, que aquele que não trabalha não coma. Ele pegou esse texto aí e botou como coisa na vida dele, na vida dela. Mas você está errado, irmão. Você está
Você está equivocado. Acho que você precisa estudar mais a Bíblia, você precisa ler o texto todinho, vai lá no começo, lá no capítulo 3 e lê lá até o final. Que aí você vai entender. Se você não entender, é porque a sua mente não entende nada de Bíblia, não. Pode esquecer, então. Se você ler e não entender, pois... Então a Bíblia não está servindo de nada para você, porque você não está lendo, não está entendendo nada. Ainda explica errado para os outros ainda, ensina errado para os outros. Então esse texto aí, irmão, ele está falando, o apóstolo Paulo não está dizendo para você não ajudar ninguém, que você tem que trabalhar e o que você conseguir é só para você e não dá para ninguém. Não, ele está falando que aqueles irmãos estavam andando nas casas dos outros, contando historinhas e falando mal dos outros, e jeito ele está orando e buscando a Deus, né? Ele está clamando e exaltando o nome do Senhor. Ele estava fazendo besteira, estava fazendo coisa errada. Então Paulo exortou isso daí, que eles tinham que se dedicar era na obra do Senhor. O apóstolo Paulo diz que a verdadeira viúva é aquela viúva que busca Deus, que ora a Deus. Essa é a verdadeira viúva. Agora aquela viúva que o marido morre, aí ela fica na casa dos outros, falando mal dos outros e fuxicando e fofocando, né? Essa daí não é viúva. A verdadeira viúva, ela vai buscar a Deus, vai orar a Deus. Ela aproveita que ela está só para ela buscar a Deus. A mesma coisa é o homem viúvo, ele tem que buscar a Deus, não ficar na casa dos outros contando história e mentindo e fazendo coisas erradas. Então era isso que os irmãos estavam fazendo. E pelo que Paulo falou aqui, que não trabalha, não coma, essas pessoas ela tinham envolvimento com a igreja de Tessalônica. Eram pessoas salariadas, eram as pessoas que defendiam da igreja de alguma forma. De alguma forma essas pessoas recebiam alguma coisa da igreja, ou doação, ou cesta básica, ou alimento, alguma coisa. Elas dependiam da igreja tesalonicense. Por Paulo falar isso daí, alguma coisa elas tinham envolvida com a igreja. Elas não eram pessoas de fora, não, elas eram pessoas de dentro da igreja e que estavam na igreja exercendo algum cargo na igreja. Elas tinham essas pessoas que Paulo disse que quem não trabalha não come. Essas pessoas eram pessoas envolvidas da igreja, essas pessoas de dentro da hierarquia, da igreja, eram pessoas envolvidas na igreja, certo? Eram pessoas envolvidas na igreja, eram as pessoas que faziam parte ali da igreja, que fazia parte do ministério, pessoas que era do escalão ali daquela igreja. Não era pessoa de fora, não, era de dentro da igreja, pessoas que estavam exercendo até cargo e até autoridade lá dentro, e que estavam fazendo coisas erradas, indo na casa de irmão, falando coisas que não convém, a palavra de Deus não convém ao Espírito de Deus. E aí Paulo exortou eles sobre isso daí. Então a igreja de Tessalonicenses já tinha esses problemas. Problema o que? Espiritual. Ela não sabia nem como Jesus ia vir. A gente vê a falta de conhecimento, né? O povo perece por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento bíblico, você é enganado rapidinho. Qualquer pessoa te engana. Você cai que nem um patinho, né? Agora, se você tem conhecimento bíblico, se você é uma pessoa instruída e que lê a Bíblia e que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ninguém engana você. Quando alguém falar alguma coisa, você lembra daquele capítulo, daquele versículo que você estudou, que você meditou, certo? Então o que acontece? Então Paulo exortou que aquele que não trabalha não coma. Mas ele estava falando, não era de pessoa de fora da igreja, não. Ele não estava falando para você não ajudar ninguém, ele não estava dizendo isso. Paulo jamais ia falar para os cristãos da igreja que não era para eles ajudar ninguém. Porque eu já vi pessoas dizendo que os Estados Unidos se apoiou nisso daí. Os Estados Unidos cresceu, a comunidade evangélica dos Estados Unidos se criou nisso daí, baseando-se nesse texto aqui, nesse versículo. Então ela começou errada. Se os cristãos dos Estados Unidos se baseou nesse versículo aqui, eles se basearam errado. Eles não entendem nada de escatologia, não entendem nada a respeito de Jesus, porque Paulo aqui ele estava falando
Porque Paulo aqui ele estava falando, era de pessoas da igreja, de dentro da igreja, liderança, pessoas de dentro da igreja, pessoas do alto escalão, pessoas que estavam até mesmo recebendo algo da igreja. Recebendo algo da igreja, pessoas que dependiam da igreja, pessoas que eram dependentes da igreja, né? Pessoas que eram salariadas, pessoas às vezes que recebiam doações, pessoas que recebiam alimento da igreja, né? Pessoas que recebiam alguma coisa da igreja e que de jeito ele está buscando a Deus, eles estavam na casa dos vizinhos lá contando história fiada e falando mal dos outros. Então, se metendo em assunto alheio que não era da conta deles. Tem muitos crentes assim que ele está orando e buscando a Deus, ele está falando mal dos outros, tá derrubando os outros aí. Eu vi fulano ali, eu vi fulano fez isso, eu vi lá, eu vi. Nem tem certeza, mas ele já vai lá e já fala que viu, né? Então isso é coisa do demônio, do diabo. Então é isso daí, irmãos. Então essa é a minha orientação. Se você estudar aqui direitinho, você vai ver que eu estou falando e que é verdade e que não tem nada a ver com um fato de é porque eu não vou ajudar ninguém, porque lá está dizendo que aquele que não trabalha não come, não tem nada a ver. Não está falando nada disso não, entendeu? O texto bíblico aqui está falando que Paulo estava exortando a igreja, os irmãos lá que estavam convivendo, que estavam vivendo da obra de Deus, dependendo da obra de Deus, pessoas que tinham alguma ligação com a hierarquia da igreja, pessoas que tinham alguma ligação, porque a carta vinha diretamente para o líder da igreja. Em Tessalonicense tinha o líder lá. Então Paulo mandou a carta, a primeira e a segunda, essa é a segunda, ele mandou a segunda carta para o líder leu, e lá está escrito, ó, tal, isso está acontecendo, isso, é assim. É que nem uma intimação, é que nem uma coisa. Chega a carta lá dizendo, ó, eu tenho que comparecer tal dia na delegacia, que você está sendo acusado disso e disso. Então Paulo mandou a carta, exortando lá, avisando lá, que tinha pessoas que estavam se metendo em negócio alheio. Então era isso daí, irmão. Esse que era o assunto lá. Lá não estava dizendo que você não é para ajudar ninguém. Não estava dizendo isso. Que você não é para dar uma ajuda para ninguém. Então é isso aí, irmão. É isso aí. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espero ter ajudado em alguma coisa. Essa oportunidade em nome de Jesus.